A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 9. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque está escrito, diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glorificado seja o nosso Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Esse com o coração, meu irmão, minha irmã, se crê para a justiça, significa que o coração, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe quem verdadeiramente nasceu de novo. Mas é necessário nós confessarmos também com a nossa boca. Esse confessar com a nossa boca está muito relacionado também a testemunho. Não é só falar que eu creio em Jesus, mas é o testemunho. É testemunhar, é como o que Tiago vai trabalhar lá na sua carta. É mostrar as nossas obras. Porque com o coração se crê para a justiça. Deus sabe, Deus conhece, mas nós precisamos professar isso. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós cremos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu adoro Romanos capítulo 10, porque Romanos capítulo 10 ele vai trazer também à luz Romanos capítulo 9, né, com aquele texto tão defendido por alguns, onde diz lá no 9:13 que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. O Deus amou a Jacó, mas amou menos a Esaú. O Deus amou Jacó para a salvação e condenou Esaú à perdição. Porque Deus é quem escolhe de uma forma decretiva. E quando você vai para Romanos 10, a gente percebe que ele mesmo vai dizer aqui, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aquele texto, o texto de Romanos 9, por exemplo, 13, eu entendo que ali está falando de duas nações. A gente vai confirmar isso lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, e Malaquias, capítulo 1. Duas nações. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, ele não faz acepção de pessoa. Mas é necessário confessar ao Senhor Jesus Cristo. Confessar. A palavra de Deus o tempo todo vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a todos de tal maneira. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, Deus vai dizer, Israel, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos seus pitinhos e vocês não quiseram. Quantas vezes? Em Oséias capítulo 11 a gente vai ver lá Deus querendo salvar o povo e o povo desprezando a Deus. Desprezando a Deus. Em Lucas capítulo 18, a gente vai ver o jovem que chega até Jesus
E ele, ao invés de escolher a Jesus, ele rejeita e prefere a sua riqueza. E em Lucas, capítulo 18, versículo 21, vai dizer que Deus amou esse jovem. Amou, mas ele rejeitou. Rejeitou como? Como que nós rejeitamos a Deus? Quando nós ignoramos essa palavra. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É necessário, meu irmão, minha irmã, nós mostrarmos as nossas obras. É necessário nós termos comportamentos de cristãos, de servos e servas do Deus Altíssimo. Deus não faz acepção de pessoa. Jesus morreu naquela cruz para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de salvação através de Cristo Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vinde a mim, todos, sem acepção, sem distinção. Vinde a mim e me confessa como Senhor. Abra a sua boca, mostre para o mundo quem você é. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está repleta de bênçãos para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A principal delas é a nossa salvação. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Sabe qual é a outra bênção maravilhosa que Deus dá para aqueles que creem verdadeiramente? Para aqueles que confessam com a sua boca? Sabe qual é? É a certeza de que o Senhor jamais nos abandona. Por isso que as pessoas não entendem a alegria do cristão, que mesmo diante da adversidade, ele continua feliz. O cristão, meu irmão, minha irmã, ele não pode ficar preso nas coisas visíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: porque a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo com a sua boca e com o seu coração, esse verdadeiramente ele vai caminhar sempre com a certeza de que Deus sempre vai lhe oferecer o necessário, aquilo que ele realmente precisa. Porque o verdadeiro cristão, meu irmão, ele não está sujeito, ele não está preso a riquezas. Ele não está preso a só vitórias. Não. O problema é que tem muitos cristãos que vai buscar Deus só para pedir. Quer isso, quer aquilo, eu quero ficar rico, eu quero não sei o quê, quero apartamento, eu quero ser próspero. E esquece do que ele já recebeu. Nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Toma posse disso. Passaremos por tribulações, por lutas, sim. Mas temos a paz de Cristo. E isso ninguém pode tomar de nós. Mas isso tudo que eu falei aqui, meu irmão, são características de quem verdadeiramente, com o coração, creu para a justiça e com a boca, ele confessa a respeito da salvação. Ele diz para o mundo: eu sou cristão. Eu tenho Jesus Cristo como minha referência. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o problema que você está passando. Uma coisa eu posso te dizer com certeza. Se você verdadeiramente confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, o Senhor vai te dar a paz. O Senhor vai te consolar. O Senhor vai trazer a providência que você necessita. Ele jamais vai te abandonar. Ele sempre estará conosco. Agora é necessário que nós venhamos a confessar com a nossa boca. Se com tua boca confessares Jesus e como Senhor
da sua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mostra a sua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Fé e obra caminham juntos, não podem se separar jamais. Aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor, ele naturalmente, ele vai produzir boas obras. Toma posse disso e creia, e você será, com certeza, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que terá certeza de que Deus não te abandonou e jamais te abandonará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.